eu quero propor para vocês um elemento de rebeldia, tá? Vocês ficaram sabendo que postaram uma história no LinkedIn de um cara. Eu amo essa história demais. Ele saía para correr, né? Então ele pegava o carro e ia até a praça onde ele ia correr. Aí ele corria 5 quilômetros, eu acho, né? Aí ele chamava um Uber de volta até o carro dele para poder voltar para cá. E em nenhum momento... Ai, Jesus. Ele teve coragem de postar isso em público, galera. E aí ele estava falando, ele postou essa história como bom CEO que ele era, como uma história de superação, que ele descobriu que ele podia correr metade do caminho numa direção, fazer a volta e correr a outra, ele não precisava mais gastar do Uber. Ah, para aí. Sério, o cara tava se achando um gênio, ele postou isso como inspiração, galera. Ah, para aí. Então assim, ó, eu desejo para vocês, eu desejo pra gente, que a gente tenha a coragem desse cara. Como esse cara teve, exato. Cara, eu tô Você não tinha sabido, você não tava sabendo dessa história? Essa história foi muito eu tô incrível. sem condições. Eu estou... Quando me contaram ela a primeira vez, eu achei que era meme. Eu achei que, não, isso daqui é o post do LinkedIn. Eu ainda peguei o post no postado ainda, saca? Antes dele apagar. Então, tipo, não é possível, cara. Não é... Pelo menos ele apagou, né? Não, cara, você postou isso em público. Galera. Tipo, sério mesmo? Você tinha que contar isso pra sua esposa e não contar pra mais ninguém. Então, assim, ó, é muito engraçado que a gente... eu tenho trabalhado muito essas emoções em terapia, né? E uma das coisas que a gente fala com uma certa frequência é que, cara, coragem não é não sentir medo, é agir apesar do medo. Calma não é não ficar irritado, é ficar irritado e não externalizar isso, sabe? Isso é a calma. É você pegar e respirar e lidar, sabe? Então, não é que a gente não precisa sentir medo de produzir, é que a gente não pode deixar esse medo impedir a gente de fazer. Sim, sim. Sabe? Então a gente precisa ter essa audácia, essa coragem de fazer do jeito que a gente quer. Seja esquisito, seja fora do padrão de mercado, seja fora do que as pessoas esperam, seja tipo, meu Deus, fulano, não esperava isso de você, não te sigo pra isso, e todos esses fantasmas que ficam na nossa cabeça. A gente tem que fazer as coisas apesar disso, sabe? E aí vocês lembram do cara que corria e aí pegava o Uber pra voltar pro carro. Certo, galera? Isso faz sentido. Não, perfeito. É muito isso, assim, porque é um processo mesmo, assim, que é difícil de não ficar inseguro, não sentir medo, assim, não ficar pondo em dúvida, assim, pô, será mesmo que vale a pena? Será que eu quero? Mas é o processo de lidar com isso, fazer certas análises de risco, claro, faz parte, mas assim, se jogar também. Então, você também não precisa produzir e postar. Você pode decidir se você posta depois. Você pode fazer um pseudônimo. Você pode não associar aquilo com você. Você pode fazer que nem a Sula e só nunca postar. Não me entrega. Mas o que eu quero vocês é tipo, eu quero incentivar vocês a produzir. Isso ficando público ou não. Eu acho que a gente se torna melhores artistas e comunicadores se a gente tem coragem de começar a colocar isso para fora. É um exercício que a gente precisa fazer. Quanto mais a gente faz isso, melhor a gente fica em desligar esse filtro. Porque às vezes, cara, o diamante que você tá procurando, a pérola que você tá procurando, tá exatamente nesse lugar que você tá com medo de ir. Sabe? Você não precisa postar o caminho que você chegou para lá, porque chegou para o caminho que você precisou passar para chegar lá, né? Mas você vai descobrir coisas muito interessantes se você tiver coragem de trilhar esse caminho. Então, é muito mais profundo do que tipo, tive medo de fazer um desenho feio. Não. Sabe, eu tive medo de fazer o problemático, eu tive medo de tratar desse assunto, eu tive medo de ir contra uma orientação. Obrigado, parceiro. Meu Deus. Obrigado. Muito obrigado. Então, sabe? É muito essa... Eu quero que vocês tenham a ousadia. E, de novo, quando eu falo eu quero pra mim também. Então, estamos aqui pra gente... Exato. Muitas vezes, quando a gente fala essas coisas, assim, a gente já... Assim, por tempo de carreira, muitas vezes, assim, mas a gente já deu alguns passinhos de superação, mas muitas vezes são problemas que voltam, assim, eles estão ainda, eu tô agora
publicando um novo quadrinho para POC também, Not Safe for Work, pelo pseudônimo, assim, e de novo batem as mesmas noias, inseguranças e tal, mas tem que ter esse elemento de, acho que se jogar também, assim, eu tava essa semana pensando, é engraçado, eu tava pensando apareceu para mim aquele episódio, trecho daquele episódio do Doctor Who, do Van Gogh, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, essa também romantização que a gente tem muito forte, assim, do artista incompreendido, é o artista que se entrega e aí, assim, o mundo destrói ele porque ele se entregou, e isso é romântico, isso é bonito, isso é legal, mas, assim, quando você vai ver a vida do artista mesmo, é uma tragédia, ela não é uma vida de realização, ela é uma vida de, tipo, desgaste profundo, assim, nessa busca por se realizar artisticamente, mas ao mesmo tempo ter um mundo que não consegue acompanhar aquilo, assim, sabe? E acho que a gente meio tem ainda, às vezes, umas coisas meio ligadas nesse ponto, assim, sabe, do artista incompreendido, assim, a gente tem medo, às vezes, acho que de ser assim, e de, não, eu não quero sabe, fazer essas coisas e não ser interpretado positivamente, não ser validado na rede social, não ser validado pelos meus pares, não ser validado. E aí isso dá uma corroída em um lugar, muitas vezes, da gente, assim, que se a gente não tomar cuidado, se a gente não cuidar, ele pode virar um burnout do qual a gente não tem saída, assim, porque a gente está aqui hoje como artista porque a gente teve burnout que a gente conseguiu sair, assim. Exato. Mas eu, particularmente, conheço alguns, eu lembro de um aluno, particularmente, assim, que foram artistas que entraram num determinado momento num burnout e não saiu. Que eles não saíram mais, sabe? E é muito difícil, assim, é muito complicado, né? Isso, cara, deixa eu amarrar esse segmento com esse pensamento, então. Olha só, galera, vocês sabem que eu falo muito que eu tava nos chats, né, que eu tava nos fóruns, lá no final de 2010, 2015, que tinha o Concept Art, que tinha conceptart.org, Crimson Dagger, esses espaços todos, né? E nesse momento, foi um pouquinho antes dos primeiros Topia aqui no Brasil. Nesse momento, tava rolando essa discussão muito intensa nesses fóruns. Porque tinha uma galera que trabalhava para Hollywood que, cara, a galera era intensa nesse aspecto. Eles eram muito, tipo... Você tem... Quando eu falo essa expressão, ela vem muito dessa coisa do... você tem que sacrificar tudo no altar do sucesso. Você não pode dormir, você não pode comer, você não pode ter amigos, você não pode ter vida social. Você tem que sacrificar tudo no altar do sucesso. E começa um contramovimento em relação a isso, né? E eu achei muito interessante. Então, muito dos artistas que hoje em dia são a galera que eu adoro demais, Cynthia Shepard, Carla Ortiz, o Tyler Jacobson, Dan dos Santos, sabe? Essa galera que trabalha para médico com pintura a óleo, sabe? Eles começaram um movimento de que, tipo, não, cara, eu quero chegar com 60 anos, 70 anos e ainda tá fazendo arte. Eu quero chegar com essa idade e ainda gostar de fazer arte, sabe? Então, vamos com calma, vamos cuidar, vamos fazer isso aqui florescer, sabe? Vamos cuidar da gente, vamos se dar vida social, vamos se dar espaço, vamos, sabe? E eu falei, cara, é isso, obrigado, eu precisava disso, sabe? Na minha vida. E eu venho muito, quando eu começo as lives, quando eu começo a mentoria, é muito com essa mentalidade. Tipo, se você correr muito, galera, se você sacrificar tudo no altar do sucesso, você, sei lá, você economiza 4 meses, 5 meses, sabe? Mas são 5 meses que podem te custar 15, 20 anos de arte, porque você cai no burnout, você não consegue sair, você cria ranço e você não quer mais fazer arte. Então, vamos fazer isso com mais calma, vamos fazer isso com menos sofrimento. O pessoal tava falando que esse lance de romantizar sofrimento que a área artística tem, fulano sofreu pra fazer isso, sabe? Tipo, não, pelo amor de Deus, só não, saca? Então vamos fazer com mais saúde, vamos fazer com mais alegria. Mesmo que você esteja fazendo as coisas de terror. Quando o artista se diverte, quando a pessoa gosta do que ela tá fazendo, tem uma conexão mágica com a arte, você sabe que a pessoa gostou de ter trabalhado naquilo, sabe? Então,
a gente precisa mais desse tipo de arte no mundo, sabe? Então, eu sou, hoje em dia eu vou muito mais por esse lado, sabe? Eu peguei muito esse início de cultura de sacrifique tudo no altar de sucesso, e eu, tipo, recusei isso conscientemente, não é por aí que eu vou, sabe? Então, sim. Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.